dado que eu encontrei naquele lixão, é a própria questão de como é disposto o resíduo sólido hospitalar. O resíduo sólido hospitalar tem uma resolução específica para ela, desde o momento que você faz a coleta desse resíduo dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente clínico, qualquer ambiente de saúde. É uma resolução 358 de 2005, resolução CONAMA, a qual ela dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviço de saúde e das outras providências. Pasmem, senhoras e senhores, o resíduo sólido hospitalar de Araci, ele é jogado de qualquer forma agora no lixão. Alguns me disseram quando lá eu estive que era queimado. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Porque pelo menos quando você não incinera, o único contato que vai ter é só o contato da água ou do sol, com aquele resíduo sólido. Quando você incinera aquele resíduo, não dá nenhum outro tratamento a fuligem, aos gases emanados, aí, meu amigo, você agora está contaminando a atmosfera. E na atmosfera a gente sabe que as questões hídricas, ela é dinâmica. Então, quando esses vapores estiverem na atmosfera, ele poderá se precipitar e voltar ao contato com o ser humano. Desculpe, eu estou um pouco hoje. Primeiro, eu quero agradecer a você por ser um cidadão araciense, formado na área, cidadão araciense, que se preocupou com a situação do aterro sanitário do nosso município, do seu município, sem cobrar nada para fazer essa análise técnica. Isso eu quero deixar bem claro para a população de Araci. Dizer que não é apenas dever seu, só seu, enquanto cidadão. Isso é dever de qualquer cidadão araciense, de qualquer vereador aqui como parlamentar eleito, de fiscalizar a gestão. E não fiscalizar se você está aí num ato político ou qualquer ato que seja. Segunda coisa que me chama a atenção, você não é responsável por compra de terreno, isso quem é responsável são os vereadores. Somos nós, vereadores, que temos que ter acesso a essa documentação. Somos nós, vereadores, responsáveis por tudo aquilo que o município compra ou deixa de comprar. O mal está feito, o mal foi feito no aterro sanitário de Araci. Isso não há como negar, não há como tentar defender. Na matéria, nas gravações, nós temos lá os catadores dizendo que tinha mais de 4 meses que tinham visto uma máquina no aterro sanitário. O lixo, ele tem que ir para o aterro sanitário. O que não pode é um aterro sanitário que tem que ser tratado, tem que ser um lixo incinerado ou enterrado, se tornar por falta de gestão no lixão. Isso é o que não pode acontecer. Isso é o que não pode acontecer. Então assim, senhores vereadores, querer defender o indefensável, querer, vereadores, ficar defendendo gestão, defender prefeito, nosso papel aqui não é esse. Entendo a posição de cada um, entendo. Mas em momento algum, o cidadão Erasmo ali fez politicagem. Pelo contrário, para mim, como parlamentar, independente de quem esteja na gestão como prefeito, você está me dando uma aula nessa manhã. Quero lhe agradecer pela aula que você está me dando sobre resíduos sólidos, popularmente chamado de lixo. Eu fiz a indicação na última sessão a respeito do lixão lá do Tapuio. Ali é lixão. O Tapuio nunca teve o direito de ter um aterro sanitário. E eu fiz a indicação cobrando da prefeitura, cobrando do gestor, que resolva aquela situação do Tapuio, porque o lixão já está praticamente dentro do povoado, dentro das casas. São essas questões, não é porque é ano eleitoral que eu estou fazendo requerimento, que eu estou fazendo indicação. Independente de ser ano eleitoral ou não, o cidadão tem que estar atento. E é justamente no ano eleitoral que nós vemos as maiores mazelas
feitos pelos gestores. São nos anos eleitorais que os gestores deixam de fazer os serviços públicos, que geram despesas, mas que não dão voto. É exatamente no ano eleitoral que isso deixa de ser feito, para se sobrar dinheiro para a campanha. Nós temos um comparativo no sindicato PLD na questão do INSS dos servidores. Quando nós observamos os gráficos e chega lá no ano eleitoral, seja ele para prefeito ou para deputado, nós observamos uma queda drástica de arrecadação, de repasse do INSS. O porquê? Porque as gestões querem economizar dinheiro no ano de gestão, no ano eleitoral. Isso é óbvio. Então é nesse ano que a sociedade, a população tem que estar atenta nessa parte de serviços públicos, principalmente na parte do lixão. Parabéns, obrigado pela aula que você tem dado nessa manhã. Parabéns, fico muito grato dessa aula que você me deu hoje, nessa manhã. Obrigado, meu. Pois não. Na verdade eu queria que esse tema fosse de fato debatido como deveria ser. Infelizmente ele já tomou um político, algumas tendências aqui, e fico até sem motivação de debater um assunto como esse. E sabemos que é um problema que existe em nosso município, que não é de hoje. A gente sabe, a gente tem fotos de gestões anteriores, de como também era esse lixão de Araci e a forma que está. Aí se não, já por outro lado político, eu não vou nem entrar por esse mérito, porque nunca se fez investimento como se está fazendo nesses últimos meses no lixão de Araci. Com hidráulica, com tanta escavação, e se for lá hoje ele vai verificar que isso é verdade. Mas eu vou me omitir, eu não vou entrar nesse debate, porque já tomou uma tendência política, era para ser um debate de interesse público na comunidade, para que houvesse de fato uma produção e um retorno para a população, mas infelizmente ele já tomou um rumo diferente, então não vou entrar nesse debate. Muito obrigado. Para mim, vai só dentro do tema, eu quero dizer a você o seguinte, que eu não estou lhe ofendendo, eu estou perguntando porque no momento agora, se passou 3 anos, mais 4 que se passou, que era da mesma forma, uma máquina revirando, e por que agora, no último ano? Isso foi a minha pergunta a você. Eu estou entrando nesse tema, você que se formou no final, mas você já tem um conhecimento mesmo sem se formar, que você vem estudando. Eu não estou dizendo que você, o cidadão errado, está aqui errado, de estar cobrando, de reivindicar, não. Eu estou perguntando por quê. Para você lá teve alguém que incentivou. Você é um engenheiro e está acontecendo isso. Qualquer denúncia, ninguém vai sem denúncia. Isso eu digo a você que ninguém vai sem denúncia. Entendeu? Então, o que eu quero chegar é o seguinte: o porquê agora o lixão está nessa situação, ou o aterro sanitário, se passou 3 anos e ninguém foi lá e olhou, eu estou fazendo essa indagação. Entendeu? E a questão da documentação, eu estou perguntando a você, porque você disse aí, que foi a gestora que fez o lixão. Então eu quero saber onde está essa documentação, porque eu tenho conhecimento que foi o ex-prefeito de Anacó. Mas eu vou buscar essa documentação para que eu apresentar nesta Câmara. Se ser ela, eu vou dizer que foi ela. Se ser o ex-prefeito de Anacó, eu vou dizer que foi o ex-prefeito de Anacó. Bom dia. Você tem mais alguma coisa a comentar sobre isso? Fique à vontade, depois vamos fazer as perguntas também. Eu só quero agradecer as palavras de Léo, quero agradecer as palavras do senhor Jefferson, quero agradecer as palavras do senhor José Augusto. Todos os questionamentos aqui levantados eu vejo que sejam fundamentais e importantes. Senhor José Augusto, eu acho que toda e qualquer pergunta, qualquer comentário aqui levantado, eu acho que seja crucial e importante. De novo, respondendo ao senhor, eu não estava no município há praticamente 7 anos atrás. Eu saí para tentar uma graduação, tentar me formar, né?
Quero também deixar bem claro ao senhor que eu não fui chamado por nenhum dos vereadores aqui. Os vereadores aqui sabem, os vereadores que eu tenho acompanhado sabem muito bem que, pelo contrário, foi eu, como cidadão araciense, que cutuquei os vereadores, eu, Erasmo de Oliveira Carvalho Neto, me senti incomodado com a problemática de meio ambiente no município de Araci. Não estou aqui tomando partido político de A ou B. Para mim, pouco importa nesse momento de discussão aqui. Senhor Jefinho, eu gostaria que as discussões fossem, de fato, sobre o tema e não sobre política, de forma nenhuma. Deixo à disposição também, senhor presidente, se tiver alguma pergunta ou questionamento. Não, por causa do devido ao tempo, se você tiver alguma coisa a falar ainda, de sequência, eu poderia adiantar. Ok. A respeito de uma das perguntas do senhor José Augusto, por exemplo, a respeito da cooperativa. Eu estive aqui no dia da sessão, no dia da audiência pública de instituição da cooperativa. Não foi uma audiência pública de consultar a população se a população queria ou não essa cooperativa. Simplesmente veio uma equipe de Riachão, não é isso? A sede da então cooperativa, uma equipe de lá veio aqui apresentar a proposta e simplesmente o município acatou essa proposta, sem ao menos ouvir a sociedade, sem ao menos ouvir a população. E o que ainda me deixou mais preocupado naquele dia é que a técnica que veio falar sobre resíduo sólido nem conhecia o então diretor, o presidente, não sei, da cooperativa. Veio naquela data uma professora convidada por alguém para explicar sobre o que é o lixão, o que é resíduo sólido e qual a importância de haver uma cooperativa. O que eu ainda fico preocupado é isso. A própria cooperativa não tinha um contato com o técnico que estava responsável. A própria cooperativa não trouxe o seu técnico responsável. E aí hoje ela sim tem uma cooperativa. Ok, beleza, tem cooperativa. A qual também faz muita propaganda na Rádio Comunitária de Araci sobre sociedade e meio ambiente. Mas eu pergunto a vocês, aracienses, a vocês, senhoras e senhores que estão aqui presentes, se já foi feita coleta seletiva na sua residência. E por que essa cooperativa tanto faz a propaganda de coleta seletiva? Nunca na minha casa levaram um itinerário lá, levaram um cronograma. Olha, na sua casa vai, segunda-feira coletar resíduo orgânico, na quarta-feira vai coletar resíduo sólido. Papel, vidro, plástico. Nunca, nem um dia. Aí eu pergunto aos senhores da mesa, na casa de vocês já passou essa coleta seletiva? Porque aí no caso só vão ser os senhores os privilegiados. Porque eu não tive esse direito de ser privilegiado por haver coleta seletiva. Ponto. Questão social dessa cooperativa. Quando eu cheguei ao lixão, o que eu fico sabendo? Que os catadores de lixo do lixão têm como destino daquele resíduo que ele coleta a cooperativa. Mas olha, cadê a parte social da cooperativa? De retirar aquele cidadão que está naquele ambiente, né? Está naquele ambiente degradado, naquele ambiente inóspito, para fazer a coleta e depois destinar à cooperativa. Pois não. Eu tive presente, eu e demais vereadores aqui, o senhor estava presente também, contava a situação daqueles catadores de lixo. Pode explicar para a população como é que estava? Alguns, assim, fisicamente, né? Só pergunta. Veja bem, lá fiz uma pergunta, lá tinha 5. Total era 8, segundo informação. Tinha luva? Não. Tinha bota? Não. Tinha máscara? Não. Mas hoje lá o vereador Laerte comprou e doou. Parabéns, Porque vereador. aquela situação bate os nossos corações. E se hoje sim a máquina está lá fazendo serviço, mas por causa da nossa denúncia.
Agora perguntar, a Vossa Excelência veio fazer um treinamento aqui e achar que é lado político, eu questiono. Os problemas temos de área aqui. A gente quer resolver, mas quem tem que resolver é o quê? É o próprio prefeito. Agora, a cooperativa, eu não vou dizer que é a culpa do prefeito, não. É da cooperativa. Ele leva uma luva, uma bota, um óculos. É coisa desumana. Só isso. Obrigado, senhor. Informação para a gente ver. Eu fiquei com a dúvida. Esse pessoal que o vereador se referiu aí, eles são funcionários da cooperativa que ficam no lixão? Segundo a informação de alguns, não tem nenhuma ligação, mas o que acontece é, eles são obrigados a, unicamente, exclusivamente, todo e qualquer resíduo que eles coletam ser destinado para a cooperativa. Antigamente eles vendiam para uma empresa de Tucano, porém agora eles estão simplesmente proibidos de pegar esse resíduo e destinar para esse fim. Hoje todo resíduo que eles coletam é destinado para a cooperativa. Porque da forma que foi colocado aí, parece que esses funcionários, essas pessoas que estão lá no lixão, que coletam lixo pela vida toda, são funcionários da empresa e que a empresa não está fornecendo nenhum tipo de equipamento. Isso configurou na mente de algumas pessoas da forma que foi colocada. Agora, referente a essa cooperativa, eu não achei pertinente a sua colocação, não. Eu achei que ela veio para somar sim no município, veio para somar. Empregou algumas pessoas, tem gerado fonte de renda no nosso município. A coleta, eu não sei se está sendo feita de casa em casa, não tenho essa informação, mas sei que na praça eles têm alguns tambores ali e eles coletam aqueles lixos, tanto que colocar naquelas estruturas que eles têm de alguns pneus com alguns sacos de lixo ali e fazem essa coleta, né? Agora, se nós temos alguma coisa para somar, eu acharia que a gente deveria chegar até essa empresa de coleta de lixo e trazer algumas informações e quem sabe até algumas orientações de melhoria para o serviço do nosso município. Mas eu volto a dizer que o tema aqui tem sido político, porque não tem sido. As informações que tem chegado aqui de dizer que não tem uma máquina no lixão, mentira toda a vida dele. Toda a vida teve virador na esteira dele, teve carregamento quando foi necessário, nunca se ficou. Sem uma máquina, talvez não tenha sido dado o suporte necessário para que houvesse feito um trabalho muito melhor. Mas dizer que não teve máquina no lixão, a gente sabe que teve, mas talvez não seja da forma necessária. E essa empresa, deixa aqui a minha contribuição, ela vem sim para somar, precisa se melhorar as suas ações no nosso município. E eu participei de 3 reuniões, não foi só aqui a audiência, mas eu participei de 3 reuniões, onde foi feita aqui no nosso município, referente a esse trabalho. Mas o nosso município, e aí eu deixo a população da ciência, infelizmente, o nosso município não comparece a audiências públicas. Aqui nessa casa é feita diversas audiências públicas aqui, e ninguém comparece. Já foram feitas diversas, e tenho certeza que se fosse fazer mais uma hoje aqui para discutir esse tema, apareceria aqui uma minoria e não compareceria para discutir um assunto como esse, onde você vê que o explorador deveria ter consultado a sociedade. Eu tenho certeza que algumas pessoas foi comunicada e quem era de interesse deveria estar aqui no dia também e dar a sua opinião. E se não fosse interessante para o município, que viesse se levantar e se posicionar contra a vida dessa cooperativa. Mas, independente disso, eu tenho certeza que ela veio para somar e tem contribuído sim, até porque as pessoas hoje em Araci têm um local para vender, não precisa se deslocar até o campo, tem um local para vender e além disso as coletas que são feitas na praça. Muito obrigado. Só para esclarecer a situação, eu estive lá presente, vereador Jorge. Eu, vereador Rino, vereadora Beto, vereadora Gilmara, vereador Aéreo, vereador Romulo Carvalho, e não nego a população de Araci, não tenho medo de dizer nem vergonha. Foi a minha primeira visita nessa gestão ao antigo aterro sanitário que hoje é de lixão. E ali nós ouvimos os catadores e observamos que não tinha nenhuma máquina trabalhando. Ninguém aqui, nenhum de nós 15 vereadores aqui tem autonomia e ninguém aqui fez visitas constantes para dizer que tinha máquina e sempre teve máquina. Isso eu vou discordar.
Até porque ninguém aqui, inclusive os catadores diziam lá, primeira vez que está vindo vereadores,